Então, um bloco começa a subir um plano inclinado, sem atrito, com uma velocidade inicial. Vamos anotar as informações, tá? Velocidade inicial é um V0 igual a 3,5 metros por segundo. O ângulo do plano inclinado é um ângulo θ igual a 32 graus, né? Aí ele pergunta, a que distância ao longo do plano inclinado, o ângulo então ele é θ e 32 graus, e aí ele pergunta a que distância ao longo do plano inclinado o bloco consegue atingir, né? Então, ó, lembra que eu falei para vocês, sempre que vocês for resolver o exercício na prova, vão anotando as informações, vão tentando desenhar para fazer uma interpretação aí do enunciado, tá? Então, nesse caso, não tem desenho nenhum. Só de você pegar e fazer aqui, ó, o plano inclinado, tá bem? Identificar aqui o ângulo, colocar o bloquinho que está subindo, tá joia? Aí daqui uns ventinhos, ó, para mostrar o movimento, né? Vocês viram que está muito movimentado. Você fez isso daí, significa que você já está começando a interpretar o problema, tá? Eu vou, sempre que possível, já considerar alguma coisa aí, tá? Então, vão desenhando, que às vezes isso vai até ajudar vocês a entender melhor o que vocês precisam fazer, tá bem? Aí, não é só isso que eu tenho de informação. Quais forças estão atuando sobre o bloco que está subindo aí esse plano inclinado? Ou melhor, qual força não está? Por exemplo, tem força de atrito nesse caso? O enunciado fala que tem força de atrito? Não, né? Como ele está na Terra, como ele está próximo da superfície da Terra, uma força que a gente tem certeza que tem é a força peso, é a força da gravidade, né? E aí, então, eu não tenho atrito, a única força que está atuando sobre esse sistema é a força-peso que está atraindo ele de volta para a Terra, atraindo ele de volta para mais para baixo possível aí, certo? O que a gente pode fazer? Eu já resolvi um exercício com vocês sobre plano inclinado, e quando a gente fala de plano inclinado, por mais que nós estejamos acostumados com o nosso eixo XY bonitinho, no caso do plano inclinado, a gente acaba alinhando ele, nosso eixo, à superfície do plano inclinado, tá? Ou seja, eu penso numa linha que seja paralela aqui à superfície do plano inclinado e eu chamo ela do nosso X. E a linha que é perpendicular, e a linha que ela é perpendicular à superfície, nós chamamos do nosso Y. Ou seja, a gente dá uma inclinada no nosso sistema de eixo e isso geralmente vai facilitar um pouquinho mais as análises de vocês, tá? Mas, a princípio, ainda não resolve completamente o que nós temos aí para analisar. Por quê? Eu tenho, então, agora a força que está atuando sobre o meu bloco, ela não está alinhada com os eixos, né? Então, a gente precisa fazer uma decomposição, né? Para fazer uma decomposição, eu vou refazer aqui o método que eu ensinei para vocês, para fortalecer, mas se você tem uma forma de encontrar qual que é o ângulo entre as... Por exemplo, você tem aqui o ângulo do plano inclinado, e como que você usa esse ângulo aqui nas suas forças, pode usar o seu método, tá? Não precisa usar o meu. Mas eu vou fazer de novo só para fortalecer, né? Então, o que a gente tenta encontrar? São as linhas que são perpendiculares entre elas. Por exemplo, a força peso, ela é perpendicular a essa linha de base do meu plano inclinado. Então, eu faço uma marquinha aqui nela, um risquinho nela. Tá vendo? Esse tracejado do eixo Y aqui, que nós colocamos alinhado ao plano inclinado, ele é perpendicular,
vou fazer duas linhas, marcar aqui, a superfície do plano inclinado, certo? Ou seja, o encontro dessa linha da base do meu plano inclinado com essa linha especificamente aqui do plano inclinado é exatamente onde eu tenho o ângulo θ. Ou seja, o encontro da direção aqui da força-peso e da componente, né, e da parte y do nosso eixo é o local onde eu também vou ter o ângulo θ. Tá bem? Se vocês entenderem como faz isso, vocês não vão ter erro nenhum para fazer as decomposições, tá? Então, vou refazer aqui como é que ficou a força-peso e os ângulos que nós temos, tá? Então, tá aqui, ó. Aqui tá a força-peso. Tá bom? O nosso eixo XY, ele é inclinado, acompanhando aqui o nosso plano inclinado, certo? E o que nós conseguimos concluir a partir das linhas paralelas aqui, né? É que o ângulo θ ele está aqui. Tudo bem por enquanto? Ou seja, em relação a esse meu sistema de eixos x e y, né? A componente x e a componente y, né? Eu falei uma coisa e desenhei na ordem contrária, tá? Mas aqui eu vou ter a sombra do vetor P no eixo y. Então, essa daqui é a componente y. Essa daqui é a sombra da força-peso na componente x desse eixo aí, paralelo ao nosso plano inclinado. Então, esse daqui é a componente x. Tá joia? O que acontece? É uma situação onde eu dou um peteleco aí no nosso bloco e ele começa a subir, certo? E se ele começa a subir, significa o seguinte: vocês concordam que quando eu dei uma velocidade inicial, essa velocidade inicial aqui, ó, eu estou dizendo que eu posso representar aqui como um vetor velocidade zero que está apontando para cima, subindo o nosso plano inclinado? Acho que até aí tudo certo, né? Ou seja, a parte que a Eduardo perguntou, né, Eduardo? A parte que provavelmente você deve ter pesquisado e encontrou lá uma forma de resolver, que ele chamou de AX, é exatamente a componente PX. Porque é essa componente, é essa parte da força-peso que vai puxar o objeto em direção à Terra, tá entendendo? Quando a gente tem um plano inclinado, por mais que a força que está atuando seja a força-peso, não necessariamente é a integridade dela quem vai fazer alterar o meu movimento. Pensa no seguinte: quando a gente vai descer um móvel pesado de um caminhão, por exemplo, tá? Se eu for pegar e tentar descer no braço, né? Uma geladeira pesada, por exemplo, né? É muito mais força que eu vou precisar fazer do que se eu colocar uma tábua e agora começar a controlar a descida dela sobre um plano inclinado. Você consegue entender que são forças diferentes entre eu chegar na beirada do caminhão e tentar pegar e colocar ela no chão, ou eu simplesmente tentar controlar a descida dela num plano inclinado? Tá? Então é isso que acontece quando eu tenho que decompor a minha força. Não é toda a força-peso, mas quem vai estar fazendo a geladeira cair, ou nesse caso o bloco, né? É a componente dela que está apoiada nessa superfície do meu plano inclinado, quem vai fazer ela se movimentar, tá bem? Ou seja,
Lembra que outra coisa que eu preciso que vocês não se esqueçam é o seguinte: nós não vamos deletar as matérias anteriores. Nós vamos precisar dos conhecimentos que nós tivemos das matérias anteriores, tá? Uma vez que eu identificar que essa daqui é a componente da força que está alterando o meu movimento, a análise vai passar a ser a análise do movimento retilíneo uniformemente variado, tá? Porque essa componente x é a fração da aceleração que está mudando essa minha velocidade inicial, que no início era 3,5, mas devido à ação dessa minha força inicial, o objeto vai subindo e vai sendo desacelerado. Por que ele vai sendo desacelerado? Porque a ação dessa força ela é contrária ao movimento que ele está descrevendo, tá vendo? Tá? Então, como ela atua no sentido contrário ao movimento, esse objeto vai ser desacelerado e conforme a velocidade dele vai diminuindo, ele vai chegar a um ponto em que ele para, e quando ele parar é o que ele quer saber na letra A, qual que é a distância que ele percorreu. Aí o que que acontece? Por que que ele fala aí, né, de PX, PA, tal? Então, vamos decompor PX, que é o que eu preciso nesse momento, né? Com esse ângulo dado. Agora eu quero que vocês escrevam aí no chat, ou pode abrir o microfone e falar, tá? Com esse ângulo dado em relação a esse nosso triângulo retângulo que forma aqui as componentes, né? Se esse aqui é PX, então aqui está o nosso tamanho de PX, né? Ó, aqui está PX, certo? Para esse ângulo dado, minha pergunta para vocês é a seguinte: PX, para decompor, ele é seno ou cosseno para esse ângulo dado? Ele é um lado PX, ele é um lado oposto ou ele é um lado adjacente para esse ângulo θ dado aqui? Isso mesmo, oposto. Então, seno, tá? Então, se ele é seno, se ele é oposto e ele é seno, é óbvio, você poderia fazer lá, né? Que seno de θ é igual ao cateto oposto px dividido pela hipotenusa, que é o módulo do vetor p. Você poderia fazer isso, claro, sem problemas, tá? Mas eu já vou fazer direto, que vocês com o tempo também vão fazer isso, né? Não era seno igual a px sobre p? Você passa o p multiplicando e fica assim, ó, p seno de θ, tá bem? Ah, professor, mas para calcular o peso, eu preciso saber quanto que é a massa, tá? Aí é que tá, né? Px, que é a componente x dessa força, e aí estou tentando resolver mais ou menos igual você pesquisou lá, tá, Eduardo? O Px, ele vai ser a massa vezes a aceleração x, hein? O que é a aceleração x? É a componente x da aceleração da gravidade. Poderia chamar de um gx, se eu quisesse aqui, né? Aqui, para esse caso, esse exercício faria sentido um gx, na maioria deles não faria sentido nenhum, né? Mas o px nada mais é do que a massa desse bloco, que é a força, né? Vezes a componente x da aceleração desse movimento. O peso é a massa vezes a aceleração da gravidade desse movimento. Tá bem? Então, dessa forma, como eu não tenho a massa no enunciado, não me dá essa massa. Eu consigo eliminar a minha dependência que eu tenho de saber essa massa aí, porque eu realmente só preciso saber com que aceleração esse bloco está sendo desacelerado até parar. E nesse caso, vai ser o G vezes o seno de θ. Vamos calcular? G é 9,8, tá? Não usem G igual a 10 na prova, tá? Na física, vocês não vão fazer G igual a 10, nem π igual a 3, tá? G é 9,8 e π é 3 no mínimo, 0,14.
seno de 32 graus. Vai, calculadora na mão. Fala para mim, quanto que dá 9,8 vezes seno de 32 graus? Isso, 5,2 metros por segundo ao quadrado, tá, gente? Muito cuidado aí com as unidades. A princípio, eu estou calculando a intensidade dele, tá? O que nós dizemos, nós chamamos de módulo. Mas sim, se eu considerar, né, nosso sentido positivo desse x aqui para cima, né? Quando eu vejo que o px está apontando para baixo, eu tenho que considerar que essa aceleração, na verdade, ela vai ser negativa em relação ao nosso sistema de movimentos, tá bem? Ah, por que que não deu? Por que que nós pegamos esse ângulo? Usa, diferente desse ângulo, usa P igual seno de 238. Nathalie, usa aí, ó, seno de 238. Vê se dá negativo. Você entendeu? Tá? Então, é aquilo que eu não sei se você estava na aula que eu falei sobre essa parte de composição, né? Analisem, façam o desenho. Você concluiu corretamente que tinha que ser negativo. Ah, por que que não deu? Porque nós usamos o ângulo 32 graus. 32 graus é aqui que fica? Não, 32 graus é aqui em cima, né? Então, a gente usou 32 graus em relação a esse desenho. Mas como você bem observou, o px está apontando para baixo e nós definimos como positivo para cima aqui no nosso. Tá, entendi. Só que a gente tem que levar em consideração o sinal daqui a pouquinho, tá? Que é o seguinte. Agora que eu tenho a aceleração, tá? Agora passa a ser, como eu disse para vocês, uma análise de movimento retilíneo uniformemente variado. Que só para relembrar aí, é aquele caso em que eu tenho uma aceleração constante. E eu não tenho uma aceleração constante que está freando o meu movimento aqui nesse plano inclinado, certo? E aí eu quero saber qual que é a distância que eu vou percorrer aqui em cima, tá? Eu tenho quanto tempo ele vai demorar para parar? Eu não tenho quanto tempo ele vai demorar para percorrer essa distância. Aí, vocês lembram que lá no movimento retilíneo uniformemente variado tinha 3 equações fundamentais que a gente sempre podia usar? Tinha a do sorvetão, a do vovô ateu e a do Torricelli. Sempre tem algumas variações dessas daí, mas essas eram as principais. Qual dessas 3 equações a gente usa quando não sabe o tempo, ou não tem o tempo, ou não precisa calcular o tempo, vamos falar assim? Vocês lembram qual que é? A do sorvetão é aquela do SS0 mais V0t mais meio de AT ao quadrado. Então, nessa já tem o tempo ali embutido, né? A do vovô ateu é aquela do V igual a V0 mais AT mais AT. Ou seja, de novo tem o tempo. A equação que não precisa do tempo para a gente calcular é a do Torricelli. A do Torricelli é aquela que falava assim, ó, V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2A. Eu vou pôr um ΔX aqui para representar o deslocamento aí, tá bom? Esse ΔS. Certo? Isso aqui é um A. Um café, isso aqui é um A. Por que eu vou usar essa equação? Porque eu quero exatamente saber o seguinte. Qual que é a distância percorrida, né? Sabendo qual que é a velocidade inicial, sabendo qual que é a velocidade final. Ué, professor, de onde que eu tenho a velocidade final? A velocidade final é parar, né? E quanto que vale parar? V igual a zero. E eu acabei de calcular qual que é a aceleração que está regendo esse movimento, que é a componente x da força-peso para um plano inclinado de 32 graus. Tá bom? Então, a distância, que é o que eu quero saber, vou começar a isolar ela, tá? Vai ser v ao quadrado menos v0 ao quadrado, dividindo por 2a. Só passei o v0 ao quadrado para o outro lado da igualdade e passei o 2a dividindo. A velocidade final vai ser zero, porque eu quero saber até onde o bloco se move até parar. A velocidade inicial, o enunciado deu 3,5 metros por segundo. A aceleração é o AX aqui que nós calculamos aí nesse caso, que foi
5,2 metros por segundo ao quadrado, certo? Então, eu tenho todos os elementos desse lado de cada igualdade. Então, vou conseguir calcular o Δx. Então, a velocidade final vai ser zero. A velocidade inicial é 3,5 ao quadrado. Vou fechar esse parênteses aqui, então. Dividido por 2 vezes 5,2. Opa! A aceleração em x, ela é o quê? Negativa. Lembra que ela está apontando no sentido contrário do nosso eixo ali? Tá? Então, é aqui que é o principal ponto que você não pode deixar de aplicar, que ela é um valor negativo, tá? Então, a aceleração aí, ela é negativa, porque ela é contrária ao sentido do nosso movimento. Beleza? Então, fica lá, ó, menos 3,5 ao quadrado, dividido por 2 vezes menos 5,2. 3,5 ao quadrado dá 12,25. Então, menos 12,25. 2 vezes menos 5,2 vai dar menos 10,4. Tá? Então, eu tenho menos embaixo, eu tenho menos em cima. Eles simplificam. Então, a distância percorrida vai ser o 12,25 dividido por 10 menos 0,4. 1,1778. Vou pôr 1,18 aqui, tá? 1,18 metros. Por que eu sei que aqui era metros por segundo ao quadrado? Por que eu sei que aqui é metros, tá? Nós não usamos aqui nesse caso a aceleração da gravidade 9,8. 9,8 é quando G é 9,8 metros por segundo ao quadrado. Quando eu faço uma decomposição, a unidade não muda, certo? Como eu usei aqui as velocidades em metros por segundo, né? E a aceleração em metros por segundo ao quadrado, ou seja, estou usando tudo no sistema internacional, quando eu calcular um comprimento, quando eu calcular uma distância, a unidade tem que sair no sistema internacional. Então, no caso, metros. Na letra B, ele fala o seguinte: quanto tempo o bloco leva para percorrer essa distância? Aí a gente pode usar uma das outras duas equações do movimento retilíneo uniformemente variado, né? Quais estão faltando? V igual a V0 mais AT e S igual a S0 do CX aqui, né? V0T mais AT ao quadrado dividido por 2. Certo? Qual das duas a gente pode usar para calcular qual é o tempo que o bloco leva para percorrer essa distância? Ou seja, quanto tempo o bloco leva para subir até o ponto em que ele para? Em particular, eu usaria essa daqui, ó, tá? Porque, de novo, a velocidade final vai ser zero, a velocidade inicial nós temos, a aceleração nós temos, e eu quero exatamente saber quanto que é o tempo. Então, o tempo, se eu isolar aqui nessa equação aqui, ó, vai ficar assim, ó, V menos V0 dividido pela aceleração, certo? De novo, levando em consideração os sinais, tá? Então, o T vai ser, a velocidade final vai ser zero, a velocidade inicial é 3,5, daí tem o menos aqui da própria equação, e a aceleração é o menos 5,2. Tá bem? Então, fica menos 3,5 dividido por menos 5,2. O sinal, de novo, vai se cancelar, até porque eu não tenho tempo negativo. O que eu encontro aqui é um tempo de 0,67 segundos, tá? Deve estar ruim de ler aí, mas é segundos o tempo aqui.
pelo mesmo motivo que nós vimos que a distância percorrida foi em metros. Nós estamos trabalhando no sistema internacional. Não, então, o importante é vocês terem uma forma que vocês não esqueçam essas fórmulas fundamentais. Eu coloco as fórmulas na prova? Coloco. Mas tem uma ou outra que a gente já tem que ter na cabeça para não perder tempo. Senão você vai ter que procurar lá, né? Então, valem muito bem essas frasezinhas que ajudam a gente a decorar uma fórmula ou outra aí, tá bom? Então, o tempo foi esse daí. Na letra C, ele pergunta qual é a velocidade do bloco ao chegar de volta ao ponto de partida. Por que aconteceu? Ele deu um peteleco inicial, certo? E aí o bloco começa a subir. Aí, devido à força da gravidade, porque a superfície não tem atrito, ele para, mas ele não vai ficar parado, ele não tem atrito para ele ficar enroscado lá em cima, certo? E aí ele volta a descer, ele começa a cair de novo, tá? A pergunta dele é qual é a velocidade do bloco ao chegar de volta ao ponto de partida, tá? Bom, na verdade, eu acho que a forma mais simples da gente responder a letra C é realmente explicando, né? Você vai ter que, não adianta você falar assim, ó, responder, a velocidade vai ser 3,5 metros por segundo. Só isso não é resposta nesse caso, tá? Você vai precisar falar assim, ó, a velocidade vai ser 3,5 metros por segundo ao quadrado, porque ele vai ser acelerado pelo mesmo valor da subida, né? Só que agora no sentido, agora esse menos 5, a única correção, na verdade, é que agora a velocidade com que ele ia chegar lá embaixo é menos 5,3 metros por segundo. Fala. Poderia ser, tá? Você, como eu disse, você estava partindo de uma equação e realmente você pode, né? Aí o que, que muda quando você usa o Torricelli, né? Aí ficaria assim, ó. Então agora a situação inverte. Então vamos desenhar e aí fica bem explicadinho, tá? O que, que acontece? Ele está aqui em cima agora, a situação se inverte. Agora a velocidade inicial dele tá, vamos pôr aqui, ó, descida. Tá? Na descida, a velocidade inicial dele é zero. E eu quero saber qual que é a velocidade dele aqui embaixo. Sabendo quanto que é essa distância e sabendo, né, que qual é a aceleração que está puxando ele aqui. Então, se a gente jogar lá no Torricelli, vai ter que dar o mesmo valor, porque a distância é a mesma, né? Só está invertendo quem? Quem é inicial e final. E aí você vai acabar encontrando o módulo dessa velocidade, tá? Mas se a gente fosse analisar de acordo com o nosso sistema de eixos, a resposta mais completa seria menos 3,5, porque agora a velocidade final está apontando no sentido contrário do nosso sistema do eixo X. Faz sentido que seja assim? Tá? Então você poderia pegar o Torricelli e resolver isso mesmo, tá? Mas como você poderia também explicar, ó, como a velocidade como é uma superfície sem atrito, não houve impulso, né? E a distância que ele vai percorrer na volta é a mesma que ele percorreu na subida, a velocidade que ele vai estar no final vai ser igual, só que com o sentido oposto à velocidade inicial do subida do bloco, tá? Então, imaginem que as respostas, sejam elas calculadas ou sejam elas é, descritas, tá? Descritivas, você tem que escrever de tal forma, você tem que deixar ela de tal forma que alguém que não sabe o que está passando na sua cabeça vai entender aquilo. A família Zacchini ficou famosa pelos números de circo em que um membro da família era disparado de um canhão com a ajuda de elásticos ou ar comprimido. Em uma versão do número, Emanuel Zacchini
foi disparado por cima de 3 rodas gigantes e aterrissou em uma rede, na mesma altura que a boca do canhão estava, a uma distância de 69 metros. Tá? Então ele descreveu a parábola, né, do salto, voltou para a mesma altura, e a distância entre o ponto de partida até o ponto em que ele chegou foi de 69 metros. Ele foi impulsionado dentro do cano por uma distância de 5,2 metros e lançado com um ângulo de 53 graus. A sua massa era de 85 kg, ele estava meio gordinho, e ele sofreu uma aceleração constante no interior do cano. Qual foi o módulo da força responsável pelo lançamento? Sugestão: trate o lançamento como se fosse ao longo de uma rampa de 53 graus e despreze a resistência do ar. Exercício 47, tá? Então ele fala que primeira coisa que ele fala, ele sai de uma posição, é arremessado e tal, joga para cima e cai numa outra posição. A distância entre elas é de 69 metros. É isso que ele está falando ali. Lembra? Se você vai montando enunciado, se você você tem aí a chance de entender o exercício e vai ganhando uma notinha, né? Vai no 0,2, 0,3, a gente já tenta considerar alguma coisa. Certo? Só que ele é lançado de dentro de um canhão. Vamos desenhar aqui um canhão aqui. Um canhão, bonito. Tá? Então, ele está do canhão por uma distância de 5,2 metros. Tá? Então, aqui dentro do canhão, tem uma distância de 5,2 metros, que é a distância ao qual o objeto ele vai ser acelerado. E ele fala para considerar que essa aceleração ela é aproximadamente constante, tá? Porque não tem como saber certinho, né? Mas é para tentar considerar como se ela fosse constante. E aí, o que eu consigo então? Aqui dentro é que vai me definir com que velocidade ele sai daqui para fora para percorrer essa distância aí, tá bem? Ele dá mais algumas informações, né? Então ele fala que a inclinação aqui do canhão é de 53 graus. Ele fala que a massa do Zatini, que vai ser atirada aqui, é de 85 quilos, né? Então ele dá essas informações. E ele deu qual que foi a distância percorrida. Será que vocês se lembram lá do capítulo lá de lançamento de objetos lá? O que é essa distância de 69 metros? Ela tem um nome específico. É o alcance, tá bem? Então, esse negócio aqui, ele recebe o nome de alcance, representado pela letrinha R, tá? E o alcance é a distância que, quando eu lanço, né, ele percorre aí. E isso pode ser uma informação interessante, como eu disse, eu não resolvi esse exercício, eles me perguntaram ele aqui agora, tá? Mas se a gente recuperar lá a fórmula do alcance, ela usa já alguns elementos, como a velocidade inicial com que ele está saindo, tá? Então ela usa uma parte de informação que pode nos ajudar aí a resolver, tá? Então a pergunta específica dele é a seguinte, ó: se a sua massa era de 85 kg e ele sofreu uma aceleração constante no interior do canal, no interior do cano, qual foi o módulo da força responsável pelo lançamento, né? Então, ele quer saber o seguinte, qual é a velocidade com que ele saiu daqui, né? Não é V0 não, coloquei um V0 aqui, mas vocês ignoram esse subindo, tá? Qual a velocidade com que ele saiu aqui do canhão?
Vamos supor que ele partiu, né? É óbvio que estava parado lá dentro, que V0 era 0, tá? Aqui dentro ele foi acelerado, né? Então aqui dentro eu tenho qual que é o comprimento. Então a equação que eu vou usar aqui dentro vai ser essa daqui, tá bem? Agora, eu tenho qual que é a aceleração que está empurrando ele? Não, porque eu vou usar, eu vou descobrir essa aceleração para calcular a força. Com essa aceleração vezes a massa dele, essa que vai ser a minha resposta final. Então, eu vou ter a força com a qual ele foi empurrado, tá? Só que assim, ó, aqui vai ser a fórmula final, uma das últimas fórmulas que nós vamos precisar para resolver. Só que eu não tenho ainda, a partir dela, como calcular V0, tá? Mas a partir da fórmula do alcance, deixa eu encontrar ela aqui que eu não sei de cabeça. Alcance, ó o Rzinho lá. Ó, o Rzinho é o seguinte, ó. O alcance, lá no capítulo 4, né? Representado pela letra R. A fórmula final dele, e ela só é válida nessa situação, tá? Que ele parte de uma altura e volta para a mesma altura. Então, por isso que eu sabia que provavelmente essa equação ia ser útil para nós. É V0 ao quadrado sobre G seno de 2 vezes o ângulo inicial, o ângulo com que ele sai aqui do nosso objeto que está sendo lançado, tá bom? Ok? Agora, a aceleração da gravidade eu tenho, o ângulo com que ele é lançado aqui do canhão eu tenho, e o alcance eu também tenho. Então, a partir dessa equação, eu consigo tirar qual que é a velocidade inicial com que ele está saindo aqui do canhão. Tá joia? Vamos isolar? Então, eu passo o G multiplicando e o seno de 2θ dividindo. Então, vai ficar assim, ó. V0, que é a velocidade com que ele sai do canhão, né? Eu vou ter que melhorar essas nossas letrinhas aqui, né? Já eu explico por quê. V0 vai ser G vezes o R dividido por seno de 2 vezes esse ângulo inicial. Ah, professor, você falou que essa velocidade aqui, ela não é V0, né? Mas você está falando que esse aqui é o V0 daqui, é que assim, ó, nós temos que pensar em 2 instantes do nosso movimento, tá? Um instante em que ele está dentro do canhão e um instante em que ele sai do canhão, tá? Então, dentro do canhão ele está parado, por isso que eu falei que V0 era igual a 0. E aí ele começa a sofrer uma força devido à propulsão aqui do canhão. E é acelerado aqui dentro por uma distância de 5,2 metros ao quadrado. E quando ele chega no final do canhão, é onde ele atingiu a velocidade máxima, porque ele está sendo empurrado dentro do canhão, certo? Acho que até aí tudo bem, né? Aí ele sai com uma velocidade final do dentro do canhão. É isso que eu chamei de V, sem o subíndice, tá? Agora eu posso pensar que depois que ele saiu do canhão, eu tenho um segundo movimento. Então vamos chamar isso aqui de primeiro movimento. E aqui eu vou ter um segundo movimento. E aí eu vou colocar uma linha para diferenciar para a gente aqui. Onde essa velocidade final com que ele sai do canhão é a velocidade inicial com que ele começa esse movimento fora do canhão, tá? Só para ficar aí bem identificado quem são esses camaradas. Então, esse que nós estamos calculando é a velocidade inicial com que ele sai do canhão, tá? Que ele começa o movimento fora do canhão, tá bem? Então, deixa eu ver, passando aqui, V0', vai ser 9,8 vezes os 69 metros, dividido por seno de 2 vezes 53 graus. Quanto que dá isso aqui, gente? Me ajudem aí. Metros por segundo, tá? Porque a aceleração da gravidade está em metros por segundo ao quadrado.
nós usamos o alcance como metros, né? E aqui a unidade aqui não tem, então metros por segundo ao quadrado. Tá bom, é a velocidade que a gente tem aí. Show de... Oh, é isso, exatamente. Eu esqueci aqui do quadrado, bem lembrado, tá? É isso mesmo. Agora vai melhorar, vai ficar um pouquinho mais seguro para o rapaz sobreviver. Tá? Então é isso mesmo, tá faltando tirar a raiz aí, tá, gente? Tinha um quadrado aqui que eu esqueci. Tem que tirar a raiz, tem, senão nós mata o nosso camarada aí. Tá muito alto isso aí, bicho, não aguenta não. Agora sim. 26,5, é isso? Faltou tirar a raiz, tá, gente? Tava faltando. Então, realmente, aqui deu 703 e tal, mas como a velocidade aqui na nossa fórmula do alcance ele é ao quadrado, a hora que eu vou calcular a velocidade, eu tenho que tirar a raiz aí, e aí foi para um número mais razoável, né? 26, que não é tão baixo assim também, é 100 km por hora, praticamente. Deixa eu ver. 95 km por hora, tá? Então, não façam isso em casa, só com a sogra. Mas essa é a velocidade com que ele, então, ele sai do canhão. Ou seja, é a velocidade com que ele termina de ser acelerado dentro do canhão. Então, isso aqui, nós usamos o segundo instante do nosso movimento para calcular. Vamos voltar para o primeiro instante, para o primeiro momento do nosso caso. Aí é aqui dentro do canhão, tá bem? Aqui dentro do canhão, eu vou usar, como eu já disse para vocês, o Torricelli para calcular qual que é a aceleração que ele sofre aqui dentro. Então, fica assim, ó. V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes a delta x. Então, a velocidade com que ele sai do canhão é essa velocidade com que nós calculamos aqui a partir do alcance que ele é lançado, certo? Que é o 26,5. A velocidade inicial, ele estava parado no fundo do canhão, então ele estava em repouso, V igual a zero. A aceleração é o que eu quero. E ele vai ser acelerado por essa distância, que é o comprimento do canhão, que é 5,2 metros, tá? Então, eu vou isolar aqui, ó, a aceleração. Vai ficar v ao quadrado menos v0 ao quadrado dividido por 2 delta x, né? Então, substituindo os valores agora. Esse camaradinha é exatamente esse daqui. Eu espero que tenha ficado claro para vocês. Então, 26,5 ao quadrado. Ele está partindo do repouso. Veja que esse é o V0, não é o V0 linha, né? 0 ao quadrado. Duas vezes a distância, que é o 5, cadê a distância? 5,2, confirme para mim, cadê enunciado? Estava enunciado aqui, né? 5,2 metros. Maravilha, essa é a aceleração. Então, 26,5 ao quadrado dividido por 10,4, né? 67,5. Essa aceleração que vocês encontraram aí também não. Calcula aí, gente. Às vezes eu erro aqui, tá? 67,5. Como é uma aceleração e nós estamos trabalhando no sistema internacional, ou seja, tudo que eu usei aqui está no sistema internacional, ficou 67,5 metros por segundo ao quadrado. Ok? Então, essa é a aceleração. Agora, eu vou fazer o seguinte, deixa eu dar uma olhadinha aqui. O que acontece? E aí, ele dá uma dica para nós aqui, ó. Ele fala assim, ó, sugestão, trate o lançamento como se ele acontecesse ao longo de uma rampa, né, que tem aí um ângulo de 53 graus. Eu usei o número certo aqui. Então, o que ele quer dizer com isso? Que nós vamos ter que fazer uma consideração igual nós fizemos do plano inclinado. O que a gente teve que considerar lá no plano inclinado, já, gente? A gente teve que considerar a seguinte situação, ó.
Imagina que aqui é dentro do cano, tá? Só desenhando aqui, ó. E aqui tá o camaradinha. Beleza? Ele está sendo empurrado com uma força F, que ainda não é aquela que nós calculamos. Por outro lado, como ele fala para a gente considerar igual um plano inclinado, esse camaradinha tem uma força peso aqui. O que eu quero dizer é o seguinte, tá? Essa aceleração que nós calculamos, ela é devido à força resultante entre... Ela é a força resultante entre a componente x da força peso e essa força F que a propulsão do canhão faz, tá? Então, a força resultante vai ser a força que eu quero saber menos a componente x, tá? Essa força resultante que é a massa vezes essa aceleração que nós calculamos, porque aqui já é como que esse camarada vai ser acelerado. Vocês estão me entendendo? Tá? Essa resposta que nós calculamos aqui é a aceleração com que ele é acelerado dentro do canhão. Só que dentro do canhão existem duas forças atuando sobre o nosso canhão main aí, né? Que é a força com que ele está sendo empurrado, menos a força-peso que aponta no sentido contrário, porque ele está sendo empurrado para cima, só que a força-peso está querendo segurar ele próximo à Terra, certo? Só que qual o componente? A componente x dessa força. Tá joia? Então, essa aceleração que nós calculamos já é com o balanço dessas forças atuando. Só que a força de propulsão é esse F aqui, ó, tá? E aí, para eu calcular quanto que é esse camaradinha, aí eu tenho que calcular isso daqui. Aí, quem que vai ser PX? Aquela historinha, igual nós tínhamos feito lá, né? Ó, esse aqui é o ângulo θ. Ó, aí a gente pensa aqui no nosso eixo acompanhando aqui paralelo à nossa superfície, tá? A gente pode usar as regrinhas das marquinhas para relembrar quem é quem, né? E a gente acaba concluindo que aqui está o ângulo θ também. Tudo certo por enquanto? Maravilha. Ou seja, novamente, até pelo jeito que eu acabei desenhando, ficou igualzinho ao exercício anterior, né? A componente x, ela vai ser oposta ao ângulo θ, certo? Igual o outro exercício que nós fizemos. E aí vai ficar P seno de θ. Vocês entenderam, pessoal, até aí? Tá dando para acompanhar? Tá? Então, essa força F, que é o que eu quero saber, vai ser a massa vezes a aceleração que nós calculamos, mais o Px, que é a força P vezes o seno θ. Tá? Então, é massa vezes a aceleração, mais a massa vezes a aceleração da gravidade, vezes o seno desse ângulo θ. Então, essa força vai ser a massa do camarada, que é 85 kg, vezes a aceleração que nós calculamos aqui, 67,5, mais a massa do camarada, 85, vezes a aceleração da gravidade, que é 9,8. Vezes seno do ângulo que ele foi dado aqui da inclinação do canhão, 53 graus. Certo? Então lá, 85 vezes 67,5. Aqui eu tenho 5.737,5 mais
85 vezes 9,8 vezes seno de 53. 665,3. 26 alguma coisa, tá? Daí eu aproximei para vírgula 3 aqui. Então, 5.737,5 mais 665,3, 6.402,8 newtons. A figura 5,55, que é esse gráfico aqui, ela mostra, em função do tempo, a componente Fx da força que age sobre uma partícula sobre um bloco de gelo de 3 kg. E ele pode se deslocar apenas ao longo do eixo x. Em t igual a zero, o bloco ele está se movendo no sentido positivo do eixo x, com uma velocidade inicial de 3 metros por segundo. Aí ele começa a perguntar: quais são o módulo da velocidade do bloco e o sentido do movimento do bloco no instante t igual a 11 segundos, tá? Instante t igual a 11 segundos é essa posiçãozinha aqui, vocês conseguem ver o mouse aqui, né? Nesse instante em que ele quer saber qual que é a velocidade do bloco, né? Bom, antes de começar a falar aí, vamos dar uma revisadinha no que é a integral, ou melhor, a parte da aplicação da integral que vocês vão precisar para esse semestre, tá? Basicamente, até pode surgir um ou outro aí nos exercícios, mas dificilmente roubo na prova qualquer outra integral que não seja do tipo polinômio, tá? Sempre vai ser do tipo polinômio igual foi a derivada, beleza? Então, nós temos o seguinte, tem a integral de polinômio, o formato dela é assim, ó. Ax elevado a n dx, tá bem? Você vai ter lá seu polinômio e você vai querer integrar ele, e cada termo você vai integrar independentemente, igual a gente faz na derivada, a gente deriva cada termo separado, depois junta, né? Então, a integral vai ser a mesma coisa, tá? A integral ela vai ter uma fórmula bem parecida, né, de ideia com o da derivada. A sendo uma constante que está multiplicando a sua variável que está sendo elevada a algum número qualquer, tá bem? Então, essa aqui é a parte do seu polinômio. Obrigado. Então, voltando aqui, né? Então, eu tenho a integral, que é a constante de o seu número, né, do seu variável elevado ao n, né? Então, o que está dizendo que você está integrando esse termo aqui é essa linha e o dx, né? A integral ela é o oposto de você derivar, tá? Então, na derivada você quer saber uma informação de um ponto. A integral você quer saber a informação de um todo, pelo menos ao longo de um intervalo aí bem definido, tá bem? Então, integral de polinômio, isso aqui é um número, tá? O seu variável que você está integrando elevado a um outro número qualquer. Então, a constante, ela também, assim como na derivada, ela passa transparente, ela não sofre influência aí da sua integral, tá? Só que, ao inverso da derivada, que você fazia n menos 1, para a integral vai ser n mais 1. E ao inverso da derivada que você fazia n vezes o x ali, né? Você vai dividir e a soma também. Já, na verdade, assim, existe aqui mais uma constante, tá?
Na física, a gente geralmente resolve esse problema da constante aí no cálculo, na hora que vocês entrarem nessa parte aí, eles vão explicar melhor que essa constante aí, mas na física a gente geralmente dá um jeito nela, tá? Vocês entenderam como é que faz integral? Vamos fazer um exemplo aqui, ó. Então, vamos integrar 4x ao cubo dx, tá bem? Então, ó, 4x ao cubo dx, então o 4 é o a, o x é o x, né? O x o 3 é o n, então fica 3 mais 1, dividido por 3 mais 1. Vamos deixar a constante quieta por enquanto, só vamos resolver essa parte aqui, tá? Então fica 4x à quarta dividido por 4. Simplifica, vai dar x à quarta. Beleza? Isso é integrar, isso é aplicar o operador integração no tipo polinômio. Se for integrar seno, vai ser um pouco diferente. Integrar logaritmo vai ser um pouco diferente, mas o que nós vamos precisar aqui, basicamente, ela é a parte de polinômio, certo? Então, esse camaradinho aqui vai ser super importante para nós, essa parte aqui. É o que nós vamos precisar aprender aqui para Física 1, ok? Agora, a derivada ela é uma informação do ponto. Então, a derivada ela te diz o seguinte: como é que é a inclinação da minha função num certo ponto? Ela está crescente, ela está decrescente, ela está estável, né? É isso que a derivada te dá. A integral, ela te fala qual é a quantidade que aquela sua função tem dentro de um certo intervalo de tempo. Então, a integral ela vai te dizer o seguinte: imagina que eu tenho uma função qualquer. Tá joia? F de x. A integral, você fala assim, ó, quanto que é a integral dessa função desse ponto x1 até esse ponto x2 aqui? Uma forma bem grosseira, tá? Uma forma bem simplificada. Ele está perguntando o seguinte: qual que é a ocupação líquida dessa função aqui dentro? É isso que ele está perguntando, que é a integral. Quando eu calculo uma integral de um intervalo de tempo, né, um negócio bem específico, o que ele está me dando é qual é a ocupação dessa função, qual é a área dessa função embaixo da curva. Tá bem? É essa a informação que ele está me dando em quantidade, vamos falar assim. Aí é óbvio que para diferentes grandezas da natureza, a integral vai te dar uma informação mais sólida do que simplesmente uma área, tá bem? Mas matematicamente, tá? É isso que eu tenho. Então, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte: lá a derivada era a tangente da função no ponto. É isso que significa a inclinação, é ser uma tangente da função no ponto. E aí eu falei para vocês lá que se eu calculo a derivada de uma função num certo ponto, é a tangente daquela função naquele ponto. Na integral é o seguinte: se eu calculo, matematicamente falando, tá? Se eu calculo a integral de uma função num intervalo de tempo, se eu calculo a área, se eu calculo a integral de uma função num certo intervalo, é a área ocupada embaixo dessa função, matematicamente falando, tá bem? Então, quando eu calculo essa integral, eu estou calculando a área desse rachurado em relação às unidades que eu tenho aqui. Tá bem? E aí o contrário também é válido. Se eu tenho como calcular a área embaixo de uma função, aquilo é a resposta da integral. Vocês estão me entendendo? E aí isso nos remete ao problema que eu quero resolver com vocês aqui, ó. Eu tenho uma função para integrar aqui,
eu não tenho uma função para integrar aqui. Eu não tenho como resolver essa equação aqui porque eu não tenho uma função aqui, certo? Eu não tenho uma função aqui. Mas, nesse formato aqui, vocês conseguem enxergar que a gente poderia pensar em polígonos? Ó, se eu pensar aqui, ó, numa linha e dividir aqui, eu vou ter um retângulo mais um triângulo, não vai? Vocês sabem calcular a área de retângulo e triângulo? Então, quando eu delimitei essa linha aqui, ó, eu tenho um retângulo aqui embaixo, mais a área desse triângulo. Aí eu tenho mais a área desse outro retângulo aqui. Estão vendo meu mouse mexendo ali? Deixa eu pegar o laserzinho aqui. Aí sobrou o quê? Eu tenho a área desse triângulo aqui também, tá vendo? Aí eu tenho a área desse outro triângulo aqui. Aí eu tenho a área desse retângulo. Estou escolhendo só formatos que eu mais fácil domínio. Poderia pegar paralelepípedo, poderia pegar losango, essas coisas. Poderia. Tem essa área também. Mas estou pegando as que mais fácil. Triângulo, retângulo. Ó, eu tenho essa área aqui também, não tem? Ó, um retângulo, um triângulo aqui. Como eu não tenho a função para fazer a integral, igual eu mostrei a fórmula para vocês, mas eu tenho como calcular a área embaixo dessa função, necessariamente a área que eu encontrar aqui embaixo é a integral. É assim que funciona matematicamente. Tá bem? Então, como usar essa ferramenta aqui, nós vamos ter várias outras oportunidades aí, tá? Por outro lado, eu quero que vocês entendam hoje que a integral significa área embaixo da função. E você está vendo que a área aqui, ó, ela está para baixo dessa linha horizontal? Então, essa componente dessa área 2 aqui, você consegue enxergar que é uma 2, que eu sei que a letra ficou pequena, mas eu marquei como uma 2, ela vai ser uma componente, vai ser uma parte negativa dessa área, tá? Então, se isso aqui, por exemplo, era 7, isso aqui é menos 2, isso aqui é 1, tá? Então fica 7 menos 2, então 5 mais 1, 6, tá bem? Então o sinal, inclusive, vai importar, né? E aí, de novo, aqui eu tenho a mesma situação, eu tenho uma área em cima e uma área embaixo, então elas vão ter importância de sinal, tá ok? Então, uma breve introdução aí sobre o que é a integral, né? Como que a gente integra e o significado mais imediato que nós precisamos aqui da integral, que ela é a área embaixo da função. Se eu consigo calcular a área embaixo da função, é a integral, tá bom? Então, vai ter situações em que você vai ter a função para fazer essa integral e vai ter situações que você vai ter a área, que é o caso aqui, e aí isso vai te dar a integral da mesma forma. Tá bem? Então vamos lá, vamos tentar resolver esse problema, porque eu estou falando de integral com ele. E na verdade, esse problema eu não vou ter que fazer uma integral de um polinômio, eu vou ter que simplesmente interpretar o que está me dizendo para resolver ele assim. Então ele fala o seguinte, né? Então a figura ela mostra, em função do tempo, a componente x de uma força que age sobre um bloco. Essa força ela é constante? É uma força que está variando, ó. Até 2 segundos ela está aumentando. De 2 a 5 segundos ela está constante. Aí depois ela diminui. Aí ela continua diminuindo. Fica constante negativa, tá vendo? Então ela está variando com o tempo. Então eu não tenho tão simples quanto a gente fez até agora nos problemas, né? Então ela age sobre um bloco de massa 3 kg. Que tinha uma velocidade inicial de 3 metros por segundo, né? No sentido positivo, então eu já deixei como mais aqui mesmo, que é o sentido positivo, velocidade inicial 3 metros por segundo. E aí ele pergunta qual é a velocidade do bloco aqui no ponto 11 segundos. Você quer saber exatamente nesse pontinho que está vermelho ali, qual que é a velocidade do bloco, tá bem? A aceleração
nós vimos 3 tipos de aceleração, né? 2 tipos de aceleração? Acho que 2. Nós tínhamos a aceleração média, quando eu tinha um certo intervalo, e eu tinha também a aceleração instantânea. A aceleração instantânea era a derivada da velocidade no tempo. Tá certo? Bom, usando esse princípio, eu vou fazer de uma forma que os físicos fazem um pouco mais simplificada e os matemáticos eles levam mais termos em consideração, mas eu posso trabalhar essa aceleração, que é a variação da velocidade no tempo, e reescrever ela dessa maneira, tá? O cálculo é um pouco mais rigoroso, mas na física a gente vai mais para a prática, então a gente não vai se preocupar com tanto rigor, vai simplesmente resolver isso daqui. Quando eu tenho essa situação, eu posso falar o seguinte: eu simplesmente passei o dt multiplicando a aceleração ali, tá? E fiquei com o dv, que é um infinitesimal de velocidade. Isso aqui é um infinitesimal de tempo, né? É um tempinho bem pequenininho, que me dá uma velocidade bem pequenininha. E eu posso falar o seguinte, tá? Quanto que dá essa integral? Veja, eu estou simplesmente fazendo o seguinte. Eu isolei aqui os sistemas, tá? E aí eu tenho que a igualdade ela é dv é igual a aceleração vezes dt. Tá bom? Essa é uma igualdade. Agora eu estou propondo uma outra igualdade, que se eu integrar dos dois lados dessa igualdade, tem que continuar dando a mesma coisa. Eu estou falando o seguinte, se eu integrar dv, tem que continuar sendo igual à integral de a dt. Tá? Matematicamente é assim que se fala. Professor, mas eu tenho a integral de dv. O que é a integral de dv? Integral de dv, ela vai ser... Vamos puxar aqui, deixa eu ver como é que eu deixei aqui nossa expressãozinha, tá bom? Vamos escrever, aproveitar aqui. Professor, a integral de dv eu não sei resolver, porque não tem nenhum termo multiplicando. Quando não tem nenhum termo multiplicando, vocês entendem que é como se tivesse um zinho aqui escondido? Já falei sobre isso lá na derivada também, tá? Acontece que 1 é qualquer número elevado a zero. Inclusive, esse número pode ser algébrico, ele pode ser uma letra, tá? Então, quando eu tenho assim a integral de dv, eu só vou fazer isso uma vez, tá? Porque quando vocês estiverem manjando a integral, vocês não vão fazer isso nunca mais, tá? Mas só para vocês entenderem o que nós vamos encontrar de resultado. A integral de dv é a mesma coisa que a integral de v elevado a zero dv. Agora sim, eu tenho alguma coisa um pouco mais parecido com o que nós tínhamos como a definição de integral que nós vamos usar aqui na Física 1. Tá? Então, professor, mas não tem o a. O a é o 1zinho aqui que continua escondidinho. Né? Então vai ficar assim, ó, essa integral de v elevado a zero vezes dv. V elevado a zero vale 1, né? V elevado a zero vezes dv. Então vai ficar assim, ó, 1, que é o a, vezes v, que é o v, vezes 0 mais 1, dividido por 0 mais 1. Quanto dá isso aqui? 1 vezes qualquer coisa vai ser qualquer coisa, né? 0 mais 1 vai ser 1. Então, v elevado a 1 dividido por 1. Então, essa integral desse negócio me dá o próprio v. Tá joia? O que vocês não vão fazer mais, tá? Qual que é a simplificação? Sempre que você tiver a integral de dx sozinho, a integral de dt sozinho, a integral de y sozinho, tá? A resposta dessa integral, o cálculo dessa integral, é o próprio elemento. Então, a integral de dt é t, integral de dx é x, integral de dv é v. Então, eu só fiz aqui da forma mais lenta para mostrar que a integral de dv é o próprio v. Tá bem? Estou fazendo um pouco mais simplificado. Tá? Pode estar complicado por ser, talvez, para alguns, um primeiro contato com isso daí. Mas, com o tempo, vocês vão pegar os esquemas aí, tá? A gente faz mais exercício e vai resolvendo. Beleza.
Agora faltou para mim resolver, então, esse outro lado da igualdade aqui, ó, né? Para saber e dizer que isso é igual. Aí eu tenho o seguinte, a integral de A dt. Mas, meus amiguinhos, nós estamos querendo calcular a integral de A dt e eu não tenho como é que a aceleração está variando com o tempo, ou seja, eu não tenho a função específica dessa aceleração para eu poder aplicar a nossa regrinha de integral aqui que nós já aprendemos, dominamos bem, e vamos falar para a mãe que a gente aprendeu a integrar já, para ela ficar orgulhosa da gente, né? Eu não tenho isso. Por outro lado, o exercício me dá uma situação em que eu tenho qual que é essa aceleração. Desculpa, em que eu tenho como é que é a força com que atua nesse sistema. Então, como é que vocês vão fazer isso daí, tá? Para calcular. Professor, mas aqui na sua equação você tem a aceleração e o gráfico é um gráfico de força. Sim, só que ponto a ponto, tá? A aceleração é força dividida pela massa. Ou seja, a integral que a gente vai ter que resolver, a massa é constante, certo? Então eu já tirei ela para fora da integral. É essa integral aqui. É 1 sobre m, você vai fazer depois que você calcular a integral da força ao longo do tempo. O nosso gráfico não é especificamente um gráfico de força pelo tempo, tá? Ou seja, se eu calcular qual que é a área dentro desse nosso gráfico, eu vou estar calculando qual é essa integral aqui. Tá joia? Aí, como V, que é a integral de dv, é igual à integral de A dt, eu vou ter esta situação aqui, que a velocidade lá no ponto vai ser igual a 1 sobre a massa integral da força ao longo do tempo. Mas, professor, eu não tenho como calcular essa integral, realmente, mas eu tenho como calcular esta área. Então, vamos então calcular a área, porque a área desse nosso gráfico é a integral da força ao longo do tempo, certo? Vou refazer aqui esse desenho para ficar um pouco mais fácil vocês visualizarem aí as áreas. Então, tem lá um gráfico que é F por T, certo? A força está em newtons, o tempo está em segundos. E aí eu tenho algumas marcações de 2 em 2, né? 2, 4, 6, 8, 10, 12, né? Aí aqui eu tenho 6 divisões. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou pôr a sétima aqui, né? E para baixo pelo menos 4. 1, 2, 3, 4. Vou botar 5 para ficar sempre sobrando um pouquinho, né? Aí eu tenho aqui na posição 6 e na posição 2 um encontro, que é o nosso primeiro aqui, né? Partindo de, ó lá, 2 quadrinhos aqui embaixo, tá vendo? 2 quadrinhos. Então, partindo aqui do segundo quadrinho até lá em cima. Essa é a primeira linha. Aí essa segunda linha, ele vai constante até o meio aqui da. Então aqui é 2, 4, 6, 8, 10, 12. Então aqui no meio ele vai encontrar lá onde ele começa a descer, né? Então, constante até aqui no 5, tá? E aí do 5 ao 6 ele cai abruptamente. Eu estou refazendo o desenho que está ali no nosso gráfico, tá? Você pode fazer de uma forma melhor que a minha, talvez.
Aí do 6 até o 7, que é aqui no meio, ele também cai, continua caindo, muda a inclinação, né? Mas ele continua caindo. Aí fica constante até o 9, que é o meio aqui também. Aí do 9 ele cai até o 11, que é o meio aqui também. Ou sobe, no caso, né? Então, mais ou menos esse gráfico. Então, por que eu falo para vocês dividirem? Dividam aí em triângulos e retângulos. Melhor forma, tá? Então, aqui eu tenho um. Aqui eu tenho uma outra forma, tá vendo? Né? Aqui eu vou ter outro. Né? Outra área. Aqui vai ser outra área. Faz de conta que minha linha está acompanhando ali tudo certinho, tá bom? Aqui ficou outra área, né? Triângulo, retângulo. Aqui outra, tá bom? Você vai calcular a área igualzinha dos triângulos. Igualzinha a área que você calcula o triângulo retângulo. Retângulo é base vezes altura. Triângulo retângulo é base vezes altura dividido por 2. Só isso. Não tem diferença entre eles, tá? Ficou altura, marcar, desenhar esse aqui. Né? Maravilha. Então, é só somar as áreas referentes a cada uma dessas figuras, tá? Vamos chamar aqui, ó, A1, A2, A3, A4, A5, A6 e A7. São 7 regiões aí que a gente vai poder fazer as somas, levando em consideração que o lado de cá ele é negativo, né? Outra coisa é que qual é a unidade que vai dar isso? Vai dar a unidade do que eu vou ter. Eu não vou ter base vezes a altura. A base aqui é em tempo, a altura é em Newton. Vai ser Newton vezes segundo. A unidade que eu vou ter não vai ser metros quadrados, centímetros quadrados, tá? Para esse gráfico, a unidade, por mais que eu fale que a área embaixo da função seja a integral, não vai dar uma área com unidades metros quadrados, vai dar unidade referente ao que você tem no seu gráfico. É força por tempo, então vai ser Newton vezes segundos. Se fosse força por distância, seria Newton vezes metro, e assim por diante, tá? Então, por exemplo, a área A1 é a base vezes a altura. A1 é esse quadradinho aqui, né? A base é, vamos marcar mais números para ficar mais claro aqui também, 2, 4, 6, né, 7, assim por diante. Então, aqui vai ser a base, que é 2, vezes a altura, que é 2. Tá vendo? A área A2, ela vai ser a base, que é 2, vezes a altura, que é do 2 até o 6, então é 4, só que tudo isso dividido por 2. Estão me entendendo? Né? A área do retângulo, base vezes altura. A área do triângulo, base vezes altura, dividido por 2. A área A3 vai ser a área A3 vai ser base vezes altura. A base ela vai do 2 até o 5, que é até o 5 que ele é constante, tá vendo? Que é onde está o nosso retângulo. Então, 2 até o 5 é 3, vezes a altura é a altura máxima, que é o 6. Certo? A área A4 ela vai ser a base, que é do 5 ao 6, então vale 1, vezes a altura, que é o 6, só que é um triângulo retângulo dividido por 2. Acho que tá dando para enxergar isso daí, né? Agora vamos para a parte negativa. Então, a área A5 também é um triângulo retângulo. A base ela vai do 6 até o 7, então é 1, vezes a altura, que no caso aqui é menos 2, menos 4, né? Então, menos 4. E também é um triângulo retângulo dividido por 2. Vendo? Então, ó, o sinal já vai sair ali do negativo, porque eu estou colocando que a altura é para baixo, a altura é negativa, então é menos 4.
O A6 também vai ser, ó, base que vai do 7 ao 9, 2, né? Vezes a altura que é menos 4. Como é um triângulo retângulo, perdão, como é um retângulo, né? Não vai ser dividido por 2. E a área A7 vai ser do 9 ao 11, então a base é 2, vezes a altura que é menos 4, dividido por 2, porque é um triângulo retângulo. Certo? Então, 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8, dividido por 2 é 4. 3 vezes 6 é 18. 1 vezes 6 é 6, dividido por 2 é 3. 1 vezes menos 4 é menos 4, dividido por 2 é menos 2. 2 vezes menos 4 é menos 8. 2 vezes menos 4 é menos 8, dividido por 2 é menos 4. Né? Então, a área total vai ser 4 mais 4 mais 18 mais 3 menos 2 menos 8 menos 4. Então, soma certinho, não tem problema. 4 mais 4 mais 18 mais 3 menos 2 menos 8 menos 4. E eu encontrei 15. Certo? Então, essa área que eu encontrei, né, que é o equivalente à integral de f dt, porque é a área embaixo do nosso gráfico força pelo tempo, deu 15 newtons vezes segundos. Nós queremos saber qual que é a velocidade nesse ponto aí, né? Que vai ser o quê? 1 sobre m dessa integral aí, que é o que nós tínhamos ali. A massa do bloco de gelo é 3 kg, né? Então vai ser 1 dividido por 3 vezes essa área que nós acabamos de encontrar, né? Então 15 dividido por 3 vai ser 5 metros por segundo, porque nós estamos usando o sistema de unidades, vai ter que sair no sistema de unidades, tá? Se você tiver alguma dúvida de que seja isso, é você lembrar que 15 newton vezes segundos, você poderia escrever como sendo assim, ó, newton é o quilograma metro por segundo ao quadrado. Metro por segundo ao quadrado, vezes o segundo, então já simplifica um desses segundos aqui. Então, essa força de 15 newtons por segundo, na verdade, é 15 kg metro por segundo. Quando eu divido esse valor pela massa, e a massa em quilogramas, vai simplificar o quilograma, sobra só 1 metros por segundo, que é a resposta que nós temos aí. Como houve uma variação da velocidade, então ele partiu de 3 metros por segundo, e essa área, né, de atuação da força, ela atuou durante esse intervalo de tempo. Então, na verdade, a velocidade com que ele sai, né, final, ele vai ser a velocidade com que ele tinha mais essa velocidade que ele ganhou. Tem a ver também com a forma da integral, que a gente vai ver um pouquinho melhor mais para frente, tá? Mas ou seja, 5 é a velocidade que ele ganhou, 5 metros por segundo, é a velocidade que ele ganhou dentro dessa região de atuação da força, tá? Só que ele já tinha 3 metros por segundo. Então, é o 3 mais 5, ou seja, 8 metros por segundo, que é a velocidade com que ele vai estar lá em t igual a 11 segundos. Ok? Então, a ideia é assim, ele já partiu de 3 metros por segundo, e ele ganhou essa força atuando nesse gráfico que nós desenvolvemos aí. E durante esse intervalo de tempo, ele ganhou mais 5 metros por segundo. Como ele já tinha 3, então, na verdade, a velocidade com que ele está lá em t igual a 11 segundos é 8 metros por segundo. Na letra B, ele pergunta qual é o sentido do movimento nesse instante t igual a 11. Se a gente for analisar que o nosso gráfico ele tem uma área maior durante a atuação de uma força positiva e uma área menor durante
a atuação negativa, nós já podemos concluir que a velocidade dele aumenta, né? E aumenta no mesmo sentido que ele está se movendo. Como ele já estava se movendo no sentido positivo de x, e inclusive a resposta final que nós encontramos também está no sentido positivo de x, então é isso que nós precisamos falar. O sentido desse bloco é no sentido positivo de x. Então, esse é o módulo, 8 metros por segundo, no sentido positivo do x. Tá certo? Então, acho que a parte mais chatinha era realmente interpretar essa parte da integral, essa parte da área, e aqui o finalzinho vai ficar cada vez mais claro conforme vocês forem trabalhando mais e mais com a integral. É isso aí, pessoal.